Ok? Então vamos para Brasília agora. Thaisa Oliveira, boa tarde. Oi, Madá, boa tarde para todo mundo que nos acompanha e ajudou a gente a bater essa meta ontem, né, antes do prazo. Agora a gente vai mudar um pouco o assunto, vai parar de falar, por enquanto, pelo menos, do desafio. E aí a gente conta que hoje o TSE divulgou pelo menos um esboço da resolução sobre o voto impresso. Pelo calendário do Judiciário, o TSE tem até o dia 5 de março, até a segunda-feira próxima, para aprovar não só essa resolução, como todas as outras. Por exemplo, aquela sobre a propaganda antecipada que a gente falou no programa passado. E essa divulgação da resolução do voto impresso foi marcada por uma audiência pública hoje de manhã no TSE. Os movimentos, né, diversos movimentos que estiveram lá no TSE, que estava também com a presença do presidente da Corte, o ministro Luiz Fux, o vice-procurador-geral eleitoral, além de outros representantes da Justiça Eleitoral. Nessa audiência, diversos ativistas em prol da votação impressa e da transparência nas urnas eletrônicas questionaram a demora do TSE em implementar a lei. Uma das representantes de um dos movimentos que estava lá na audiência, a Raimunda Alves, questionou por que a lei, já que é de 2015, por que até agora o TSE não conseguiu sequer comprar as impressoras que serão usadas nas eleições. A lei, ela já existe desde 2015. Conforme o ministro Gilmar Mendes falou, não havia recursos e ele ia colocar em caráter experimental simplesmente 5% de impressoras nas urnas. Agora eu pergunto, se a lei existe desde 2015, por que não foi tomado providências antes para que essa lei fosse cumprida? Logo o Supremo, logo vocês que representam a lei nesse país. Apesar dos protestos, né, que ocorreram hoje de manhã, não houve avanços em relação a sugestões quanto à implementação do voto impresso. Diversos manifestantes que se inscreveram para falar mudaram um pouco o assunto. Falaram sobre a corrupção no país, falaram sobre a questão do auxílio moradia, do foro privilegiado, disseram que temem que o Brasil se torne a próxima Venezuela, criticaram as eleições de 2014, então de sugestão mesmo não apareceu muita coisa. Uma das ativistas que subiu para falar, por exemplo, o nome dela é Rita Margarete Pepe, ela questionou a corrupção no país, pediu que ali os representantes da Justiça Eleitoral tomassem providências e criticou o que ela considera a falta de transparência nas eleições de 2014. Até quando o senhor, Vossa Excelência, agora guardião da democracia, através da Justiça Eleitoral, vai permitir que o povo seja massacrado, que haja tanta corrupção, e nós pagando impostos altos, sendo que nós não aceitamos outra forma de governo que não democracia? Eu peço a lucidez, tá? A providência divina que ilumine a vocês, porque as pessoas estão morrendo. Visitem postos de saúde, visitem escolas, as drogas. Nós não suportamos mais ver nossos jovens perdidos, porque nós não escolhemos uma outra forma de governo. Não houve um plebiscito para que aceitássemos qualquer outro de regime que não a democracia nesse país. E 22 pessoas se inscreveram para falar ali nessa audiência pública, e só uma delas se posicionou contra a implementação do voto impresso. O advogado Fernando Neves, que é representante do IBRAD, Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. Ele questionou o custo, né, dessa implementação em relação a gastos de papel, por exemplo, disse que considera a votação impressa um retrocesso para o país e afirmou ainda que a Justiça Eleitoral teria outras condições, né, de dar mais transparência para as votações, levantando, inclusive, uma dúvida a respeito da possibilidade de que algum eleitor tumultue a votação ali no dia das eleições, dizendo, por exemplo, que o voto impresso não corresponde ao que ele digitou na urna eletrônica. Se 3 ou 4 pessoas resolverem inviabilizar a eleição, basta eles chegarem e dizer: essa urna não está retratando o resultado que nós aparecemos, que nós votamos.
E aí, suspende-se um, sai, vem o segundo, faz isso, o terceiro. O que tem que fazer o presidente da mesa? Encerrar essa urna e passar para a votação manual? Será que isso é o que nós queremos? Voltar àquele passado de 20, 30 anos da votação manual? Eu acho que tem outros meios seguros de conferir. Agora, acho que o Tribunal Superior Eleitoral tem uma responsabilidade de pôr na sua resolução esta efetiva conferência, porque o boletim de urna, ele registra tudo o que acontece dentro da urna e, eventualmente, pode registrar alguma falha. Intencional, não, um mero erro, que tenha maiores ou menores consequências, e isso acho que o tribunal deveria criar mecanismos de esclarecer qualquer coisa que apareça, para dar a transparência que é necessária no processo eleitoral. Apenas o que o IBRAD entende é que nós estamos partindo para um retrocesso com o voto impresso, quando nós temos meios de avançar no próprio processo eletrônico, na própria conferência eletrônica. Ao final dessa audiência, o ministro Luiz Fux, atual presidente do TSE, disse apenas que esse era um momento para ouvir, então, ali as manifestações populares. Essa era uma audiência com o objetivo de ouvir mesmo, inclusive, sugestões a respeito do que poderia ser feito em relação à implementação do voto impresso, mas não foi isso que aconteceu exatamente, né? Os manifestantes falaram sobre outras questões, levantaram temas como a corrupção no país e não deram nenhuma sugestão prática a respeito do que pode ser feito, né, no caso dessa implementação. Lembrando que aquele pregão para a compra das impressoras, ele diz respeito apenas a 30 mil impressoras, cerca de 5% do total das urnas eletrônicas do país. E olha, essa questão da votação impressa fica cada dia mais embolada. No começo do mês, a gente falou aqui que a empresa, o consórcio que estava liderando esse pregão, a Smartmatic, acabou sendo desqualificada pela pregoeira. Inclusive, durante a demonstração do teste das impressoras, as impressoras levadas pela Smartmatic simplesmente não funcionaram. E o voto impresso, segundo o TSE, estava fora dos padrões, estava inclusive inelegível, né? Inelegível não, impossível de ser lido. E aí, a empresa que estava em segundo lugar, a TSC Pontual, acabou abandonando o pregão. Apenas essas duas empresas tinham ali apresentado propostas, a Smartmatic acabou desqualificada e a TSC Pontual abandonou a licitação. A gente conversou com um dos representantes da empresa, que pediu para não ser identificado, e ele criticou bastante, Madá, esse pregão aberto pelo TSE. Ele fala que os prazos propostos pelo TSE são impossíveis. Ele diz que esse pregão, né, que foi aberto em janeiro, ele deveria ter sido aberto lá atrás, em setembro do ano passado, ou no máximo em novembro. Além disso, a TSC Pontual desistiu do pregão porque considerou que a importação, né, dos equipamentos necessários para fazer essa impressora funcionar acabariam com uma tributação muito elevada. Então, eles questionaram os prazos que o TSE, né, pede para que essa proposta seja apresentada, questionaram o valor dos tributos para importar esses produtos e questionaram essas regras do TSE, dizem que o edital foi proposto muito em cima da hora e eles, inclusive, acham que esse pregão vai precisar ser cancelado, porque só a Smartmatic, na avaliação da empresa, da TSC Pontual, teria condições de apresentar uma proposta. O TSE, a gente questionou como é que ficaria essa situação jurídica, já que a única empresa que apresentou uma proposta foi desqualificada. A gente ainda não recebeu um retorno, mas a gente lembra que a própria Smartmatic entrou com um recurso no TSE pedindo para não ser desqualificada e esse recurso ainda não foi analisado. Então fica essa dúvida a respeito do pregão e fica também a dúvida a respeito daquela medida, né, que a Procuradora-Geral da República levou ao STF, pedindo, no mesmo dia que a Smartmatic foi desqualificada, pedindo que o STF, então, acabe, né, com a votação impressa, porque, segundo a procuradora Raquel Dodge, o voto impresso acaba ali com o sigilo, né, das eleições e acaba desrespeitando o eleitor, né, por quebrar esse sigilo que está previsto na lei. Grande questão também né, Thaisa, o Brasil está muito, vamos dizer, confiante
de que o voto impresso desse jeito é o que vai garantir a lisura das eleições. Bom lembrar, e vocês podem ver isso no nosso YouTube, no nosso canal da Gazeta do Povo, que o Evo Morales tem a urna eletrônica com o voto impresso e mesmo assim é acusado de fraudar as 3 últimas eleições, principalmente nos rincões da Bolívia. Então, assim, não é só o equipamento que vai controlar as coisas. O que a gente precisa é ter de uma vez gente íntegra no poder, porque a gente fica correndo atrás de enxugar gelo. Não vai ter nunca um equipamento que controle os partidos e os políticos se a grande maioria é desonesta. O mecanismo de controle funciona quando você tem, assim, uma pequena parcela, muito pequena, de gente fazendo mal. Se a grande maioria está fazendo mal, é impossível controlar desse jeito, não tem como. E como o próprio advogado Fernando Naves ali, que criticou a implementação do voto impresso, né, ele disse que estava criticando o uso do papel, mas estava também pedindo maior transparência nesse processo. O que os ativistas do voto impresso argumentam é que não há hoje um mecanismo possível, né, que permita a recontagem dos votos. E, além disso, a própria auditoria, né, que é feita na urna um pouco antes, com a verificação, por exemplo, depois também dos boletins de urna, elas não podem ser feitas, essas auditorias, por pessoas comuns, o que o voto impresso garantiria, né? Mas essa questão está cada vez mais indefinida, digamos assim, apesar dessa resolução publicada hoje, é só um esboço, isso ainda precisa ser aprovado pelo calendário estipulado pelo TSE, e o TSE está correndo contra o prazo, porque o prazo do calendário eleitoral acaba, então, na segunda-feira, agora, dia 5 de março. Então, uma corrida contra o tempo, inclusive, para fazer essa licitação. Vamos ver no que vai dar. Thaisa, a gente continua acompanhando esse assunto que interessa para todo mundo. Daqui a pouquinho tá lá no blog, né? Exato, estamos acompanhando aqui. E tudo isso que a gente traz aqui no programa tá sempre no blog, lembrando. Valeu. Infelizmente, você não vai comer o bolo de verdade, nem participar da festa aqui com o Yoda. Você sabe que eu ia trazer o Vader, fui impedida por motivo de força maior, mas em espírito, em coração, você sabe que faz parte dessa festa dos 10 mil inscritos também. Valeu, um beijo e até amanhã. Um beijo.